Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que vocês estão me assistindo. E hoje, pessoal, eu trouxe mais uma aula para o nosso canal, aula sobre a lei de tortura, lei número 9.455 de 97. Hoje eu trouxe, pessoal, uma parte da teoria e outra parte foi resoluções de questões. Eu trouxe resoluções de questões, até porque se a pessoa ver a teoria e não souber resolver questões, ela não conseguirá um bom resultado na hora da prova. Pelo menos não esperado, né? Porque não adianta de nada você saber a teoria e não saber resolver uma questão. Então, vamos lá. Sem mais delongas, sou o professor Gustavo. Vou colocar meu nome aqui para vocês. Professor Gustavo. Para quem não me conhece, para quem está assistindo as minhas aulas pela primeira vez, sou policial militar do estado do Ceará. E eu estou trazendo essas aulas como uma forma de ajudar vocês na preparação para concurso. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. E aqui vamos começar a nossa aula. Ação penal, crime comum, se admite tentativa, se é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, se possui qualificadores, se possui aumento de pena, e se tem perda do cargo, se esses efeitos são automáticos, se não são automáticos, vamos descobrir agora. Professor, vamos lá. Quando começar lei de tortura, eu tenho que saber que a lei de tortura, a ação penal dela é uma ação penal pública, é uma ação penal. Opa, errei aqui. Deixa eu só corrigir aqui. É uma ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Professor, o que seria ação penal pública incondicionada neste caso? Seria que o ofendido ele não vai ter que fazer uma representação para poder o crime ir para frente. Deu para entender? Não precisa ele representar, fazer uma queixa para poder o Estado colocar este crime para frente, para poder punir o torturador. Deu para entender? Dúvidas? Eu acredito que não. Professor, a lei de tortura. A tortura é um crime comum? Correto. Tortura é um crime comum. Professor, o que seria crime comum? Qualquer pessoa, meu aluno, qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa pode praticar a tortura. Não precisa ser agente público para poder praticar a tortura. Não precisa ser agente público. Não precisa. Professor, e a tentativa? A tentativa admite? Sim, admite tentativa. Tortura é um crime que admite tentativa. Professor, é inafiançável e insuscetível de graça e anistia? A tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia? Correto, meu aluno, correto. Lembrando que a tortura é um crime equiparado a hediondo. Tortura é um crime equiparado a hediondo. Professor, todas as espécies de tortura são equiparadas a hediondos? Errado. A tortura, todas é equiparada a hediondo, exceto a tortura omissiva. A tortura omissiva ela não é equiparada a hediondo. Deu para entender, meu aluno? Eu acredito que não tenha nenhuma dúvida. As qualificadoras, professor, a lei de tortura, ela traz as qualificadoras? Traz. Você pode me dizer aí, professor, quais são as qualificadoras? Posso sim. Uma das qualificadoras é se resultar lesão grave ou gravíssima. Se resultar lesão grave ou gravíssima, será uma qualificadora.
Professor, e qual é a pena desqualificadora? De 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos é a pena dessa qualificadora. Professor, só tem essa? Não, tem outra qualificadora. Se resultar morte. Se resultar morte, a pena vai de 8 a 16 anos. Lembrando que essas duas penas são penas sujeitas à reclusão. Sujeita à reclusão. Professor, e o aumento de pena na lei de tortura? O aluno faz o seguinte: pausa o vídeo se você não tiver anotado e anote estas informações. Anote essas informações que é muito importante. Volte aí no vídeo, dê um pause e anote essas informações que a gente vai agora terminar o restante dos pontos. Professor, aumento de pena. A pena vai ser aumentada se o crime de tortura for praticado por agente público. Se for praticado por agente público, a pena vai ser aumentada. Se for contra uma pessoa menor de idade, o crime de tortura também vai ter um aumento de pena. O aumento de pena também vai incidir se for contra gestante. Se for contra gestante. Ou se for contra pessoa maior de 60 anos. 60 anos. Professor, se na questão vier trazendo que é pessoa maior de 70 anos, tá certo ou tá errado, professor? Tá errado. Professor, e se na questão trouxer que o aumento de pena incide se for contra pessoa maior de 65 anos, tá certo ou tá errado? Tá errado, meu aluno, tá errado. Tem que ser maior de 60 anos. Tem que ser maior de 60 anos. Anote isso aí, anote, porque isso aí é objeto de prova. Anote que eu vou apagar. Dá um pause no vídeo, volta uma coisinha aí, que é para vocês anotarem. Anote, anote, anote. Vamos aqui para o último ponto, que é a perda do cargo. Perda do cargo. Professor, a perda do cargo. Tem perda do cargo? Tem. O agente público que for comprovado que praticou tortura, ele vai perder o cargo. E a perda do cargo é um possui efeito automático. É um efeito automático da condenação à perda do cargo. Professor, a condenação acarreterá a perda do cargo e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada? Sim. Sim. Por exemplo, se o agente público for condenado a uma pena de 10 anos, consequentemente, a perda do cargo e a interdição para o seu exercício vai ser pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ou seja, se a condenação foi por 10 anos, a interdição dele para o cargo, a interdição do exercício do cargo vai ser durante 20 anos. Vai ser durante 20 anos, pois é o dobro do prazo da pena aplicada. Meu aluno, alguma dúvida? Eu acredito que não tenha dúvida sobre isso aqui não. É um assunto relativamente tranquilo, mas que você não estudar, você erra nas provas. Aprenda bem. Vou dar uma dica boa para você que quer acertar isso aqui. Não errar nenhuma questão da lei de tortura na prova. Anote estes pontos que eu coloquei e principalmente, estude essa parte. Estude bem, aprenda bem essa parte de qualificadoras e o aumento de pena. Aprenda a diferença entre um e outra. Aprenda se quando é praticado por agente público vai ser uma qualificadora ou se vai ser um aumento de pena. Aprenda estas coisas que eu garanto que você vai tirar de letra. Esse conteúdo você vai tirar de letra. Professor, você falou da tortura aí, mas me diga aí as espécies de tortura. Beleza, mano. Vamos aqui para as espécies de tortura. Temos a tortura
temos a tortura prova. Tortura prova. Temos aqui a tortura crime. Temos aqui a tortura discriminação. Tortura discriminação. Temos aqui a tortura castigo. Temos aqui a tortura castigo. Temos aqui a tortura omissiva. E sobre as torturas, os tipos são estes: tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, tortura castigo e tortura omissiva. Professor, a tortura prova, ela, meu aluno, consumada com o fim de obter a confissão. Fim de obter a confissão. Professor, como assim? Se a tortura prova, o objetivo dela é obter uma confissão, uma declaração, logo ela vai se consumar quando o infrator ele conseguir obter a confissão. Logo vai se consumar o crime de tortura prova. Mas você tem que observar que a tortura ela é uma série de palavras que tem que estar junta, que é constranger, ele tem que constranger mediante violência ou grave ameaça, e ele também tem que constranger com violência ou grave ameaça e submeter a pessoa a intenso sofrimento físico ou mental. Ele tem que constranger mediante violência ou grave ameaça e submetendo a intenso sofrimento físico ou mental. Dúvidas, meu aluno? Dúvidas eu acredito que não. Lembrando que para termos tortura tem que ter estes elementos: constranger mediante violência ou grave ameaça, submetendo a pessoa a intenso sofrimento físico ou mental. Dúvidas? Eu vou apagar aqui, mas vocês anotem estas informações. Vamos voltar aqui para as espécies. A tortura prova, ela vai ser consumada com o fim de obter a confissão. A tortura crime, meu aluno, o objetivo dela é provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ação ou omissão. O torturador aqui, ele vai pegar você, por exemplo, e fazer com que você faça uma ação ou uma omissão que tem uma natureza criminosa. Professor, e se eu praticar essa ação de natureza criminosa? Porque ele me obrigou, porque ele me torturou. Eu vou responder? Não. A vítima, ela não vai responder. Na tortura crime, a vítima não responde. Na tortura crime, a vítima não responde a crime nenhum. Deu para entender, meu aluno? A vítima não responde. A tortura discriminação. A tortura discriminação tem a natureza racial ou religiosa. Natureza racial ou religiosa. Natureza racial ou religiosa. Aqui, nesta tortura discriminação, que tem natureza racial ou religiosa, ela não abrange, anote isso aqui, que isso aqui é objeto de questão de prova. Anote que é objeto de questão de prova. Não abrange a discriminação de gênero.
não abrange a discriminação de gênero. Dúvidas, meu aluno? Acredito que não. A tortura castigo. Vou apagar aqui, mas vocês dão um pause no vídeo e anote. Para a gente poder passar aqui para a tortura castigo. A tortura castigo, meu aluno, a tortura castigo, ela ela vai aplicar uma medida de aplicar castigo pessoal, mas é em alguém, ela vai submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Sob sua guarda, poder ou autoridade. Lembrando que isso aqui é um crime próprio. Professor, mas você falou que a tortura é um crime comum? A tortura é um crime comum, mas a tortura castigo é um crime próprio. Tortura castigo é um crime próprio. Anote estas exceções, que estas exceções caem em prova. A tortura omissiva, meu aluno, a tortura omissiva seria quem tem o dever de evitar ou de apurar e não fazer isso. Por exemplo, um delegado de polícia, ele sobre um crime tem o dever de apurar o crime. Ele vai apurar o crime. Mas só que ele não faz questão de apurar o crime. Ele está incorrendo, ele está incorrendo no crime de tortura. Ele sabe que houve um crime de tortura, mas não vai apurar. É uma tortura omissiva. Ele está se omitindo porque ele tem o dever, de evitar o apurar. Só que se ele não apurar, ele vai estar incorrendo no crime de tortura omissiva. Dúvidas? Eu acredito que não. Vamos aqui para as questões de prova. Só um momento que deu uma travadinha aqui para as questões. Vamos começar as questões, meu aluno. Questão de número 1. A respeito da Lei 9.455 de 97, que é os crimes de tortura, julgue as assertivas a seguir. A condenação pelo crime de tortura acarretará quase não sai, né? A perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Meu aluno, já expliquei isso aqui. Eu já expliquei este item e preste bem atenção. Eu não vou ficar explicando de novo, porque eu já expliquei e o vídeo vai ficar muito longo. Vamos resolver aqui conforme eu já tinha explicado anteriormente. Vamos ler de novo. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Meu aluno, isso aqui eu acho que foi uma das últimas coisas que eu expliquei na parte de perda do cargo. Eu expliquei isso aqui e este item está correto. O item 1 está correto. Vamos para o item 2. O disposto na lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. O crime de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Este item, meu aluno, está correto. Isso aqui é sobre a extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Item correto. Item 3. O crime de tortura é hediondo e, portanto, inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Professor, este está correto, não está? Você falou que era hediondo. Errado. Professor, mas está explicando errado. Porque você disse que era hediondo. Meu aluno, preste atenção. Eu disse que era equiparado a hediondo.
equiparado a hediondo. O item diz que era hediondo, mas eu disse que era equiparado a hediondo. Não é hediondo, meu aluno. É equiparado a hediondo. Item 3 está errado. Agora vamos para o item 4. Se a tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Agora, se resultar morte, reclusão de 8 a 16 anos. Item correto. Item 4 está correto. Isso aqui, esse item 4 foi a parte das qualificadoras. Eu expliquei isso aqui e é sobre as qualificadoras. Professor, e agora qual é o item marcar? Se o 1 está correto, se o 2 está correto e se o 4 está correto, então vamos marcar o item A de alfa. O item A de alfa, 1, 2 e 4. Vamos para a questão 2. Questão 2. Assinale a alternativa correta, conforme a lei de tortura. Item A de alfa. Aumenta-se a pena de 1/6. Aumenta-se a pena de 1/6. De 1/6 até a metade, se o crime for cometido por agente público. Meu aluno, item errado. Eu disse que o aumento de pena, se for praticado por agente público, é de 1/6 a 1/3. Logo, o item A de alfa está errado. Item B. O agente responderá pelo crime de tortura, ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vamos deixar esse item aqui no stand-by. Vamos para o item C. A condenação acarretará perda do cargo, a função ou emprego público e a interdição para ser exercício pela metade do prazo da pena aplicada. Meu aluno, já expliquei isso aqui. Já expliquei. Não é pela metade do prazo, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. É pelo dobro. Item C de Charlie está errada. Vamos para o item D de Delta. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é aumentada da metade. Se resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Meu aluno, aqui está falando das qualificadoras. Se eu já expliquei isso aqui também. Se resulta natureza grave ou gravíssima, é de 4 a 10 anos. Agora, se resulta morte, é de 8 a 16 anos. Item D de Delta está errada. Item E. O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia, mas a limite de fiança é errada. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Inafiançável o crime de tortura. Vamos para a questão 3. Vamos marcar aqui o item 2, né? A questão 2. O item correto a se marcar é o item B de Bravo. Aqui diz perfeitamente a resposta. O agente responderá pelo crime de tortura, ainda quando não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Isso aqui, meu aluno, foi tema da questão passada, que eu já expliquei. Vamos para a questão 3. Assinale a alternativa correta, conforme a lei de tortura. Item A de alfa. O crime de tortura-castigo é classificado como sendo próprio, ou seja, só poderá ser praticado por agente do Estado. Meu aluno, esta questão está errada. Mas, professor, você disse que a tortura-castigo era um crime próprio. Correto, eu disse que era um crime próprio. Agora, não é porque é um crime próprio que ela vai ser praticada somente por agente do Estado, não. Ela vai ser praticada por pessoa que tem ali o poder, a guarda ou a autoridade sobre a pessoa torturada. E não é só o agente de Estado que tem guarda, poder ou autoridade. Não é somente o agente do Estado, não. Uma mãe, por exemplo, ela não tem a guarda, ela não tem o poder, ela não tem uma autoridade sobre o filho dela. Se ela submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade
para aplicar um castigo pessoal, pode ser aplicado, vamos dizer que pode ser enquadrada na lei de tortura. Não necessariamente uma mãe, mas vamos dizer, por exemplo, as pessoas que cuidam de outras pessoas. Deu para entender? Ou pessoas que exercem uma guarda, um poder, uma autoridade sobre a pessoa. Ou seja, não é somente o agente do Estado. Deu para entender? Dúvidas? Item A de alfa está errada. Item B. Pratica o crime de tortura, o agente que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação, cuidados indispensáveis, ou quer sujeitando a tratamentos excessivos ou inadequado, ou quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pessoal, isso aqui não é tortura. Isso aqui é classificado como maus tratos. Isso aqui é maus tratos. Isso aqui não é tortura. Item B de bravo está errado também. Aquele que se omite... Aquele que se omite quando tinha o dever de evitar ou apurar... eu falei isso aqui. Evitar ou apurar a tortura responde pela mesma pena do sujeito ativo da tortura. Está errada. Eu já dei um exemplo de tortura omissiva. Isso aqui, se ele tem o dever de evitar ou apurar e ele não faz isso, ele responde pela tortura omissiva. E não pela mesma tortura do torturador, do sujeito ativo da tortura. Deu para entender? Ele não vai responder pela mesma pena do outro torturador. Ele vai ser enquadrado na tortura omissiva. Item C de Charlie está errada. Item D. A perda do cargo em caso de condenação pelo crime de tortura ocorrerá de forma automática. Item D de Delta está correta. Item D de Delta está correta. A perda do cargo em caso de condenação pelo crime de tortura ocorrerá de forma automática. Eu já expliquei isso aqui para vocês. O militar que pratica conduta definida como tortura, responderá na justiça comum estadual. Perante a justiça comum estadual, está errado. Se é militar, ele vai responder na justiça castrense. Deu para entender? Tem alguma dúvida nessa questão? Eu acredito que eu tenha explicado item por item, tenha ficado claro. Vamos para a questão 4. Assinale a alternativa correta conforme a lei de tortura. O agente público que pratica um ato definido como tortura tem pena aumentada em 3/5. Meu aluno, eu não vou mais explicar isso daqui. Eu já expliquei isso daqui e é para vocês estarem sabendo. Se o agente público pratica um ato definido como tortura, vai ter um aumento de pena. E este aumento de pena vai ser de 1/6 a 2/3. Item A de alfa está errada. Item B. Conforme o entendimento do STJ, a tortura prova exige comprovação de sofrimento intenso. Conforme o entendimento do STJ, a tortura prova exige comprovação de sofrimento intenso. Vamos deixar esse item de stand-by. Vamos ao item C. Configura o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Alguma dúvida nesse item? Vamos pular para o item D. O agente público condenado por tortura a uma pena de 6 anos perderá o seu cargo público e sofrerá interdição para o exercício do cargo ou função emprego público pelo prazo de 18 anos. Está errado, eu já expliquei isso aqui. Se a pena aplicada foi de 6 anos, ele vai sofrer a interdição para o exercício do cargo durante 12 anos. 12 anos, que é sempre o dobro. Entender de delta está errada. A condenação pelo crime de tortura cumprirá a pena integralmente do regime fechado. Não cumprirá integralmente do regime fechado. Não obrigatoriamente.
ela poderá ser, em regra, é no regime fechado. Em regra, mas poderá também ser feito no regime semiaberto. Não vai ser integralmente no regime fechado. No regime fechado. E agora, professor? Ficou 2 itens. Ficou 2 itens e agora eu estou na dúvida se 2 itens, professor. E aí, o que é que eu faço na hora da prova? Meu aluno, é o seguinte. Vamos ler o item C. Configura crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Professor, eu observei aqui que tem aqueles 3 requisitos que você disse no início da aula. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causar sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Eu estou achando, professor, que isso aqui é a tortura e discriminação. Correto, mano. Tortura e discriminação. Item C de Charlie é o item correto. Agora a B, professor, por que está errada? Conforme o entendimento do STJ, a tortura prova exige comprovação de sofrimento intenso. Exige, meu aluno, exige comprovação de sofrimento intenso. Se é para ser tortura, já vem com ela já vai ter constrangido alguém com violência ou grave ameaça e já vai ter causado sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial ou religiosa. Item C, como eu falei, está correto. Que é um exemplo de tortura. É a tortura discriminação. Tortura, discriminação. Constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Alguma dúvida, meu aluno? Alguma dúvida? Vamos para a questão 5. Finalizamos a questão 4, agora vamos para a questão 5. Assinale a alternativa correta conforme a lei número 9.455, a lei de tortura. Item A de alfa, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação em razão do sexo, homofobia ou transfobia. Meu aluno, a tortura e discriminação foi o que eu falei. Se é tortura, discriminação, vai ser de natureza racial ou religiosa. Natureza racial ou religiosa. Eu falei que a tortura racial ou religiosa ela não abrange a discriminação de gênero. Ela não abrange a discriminação de gênero. Item A de alfa está errada. Item B. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Meu aluno, vamos deixar essa questão de stand-by, que essa questão aqui é boa. Estire, na verdade. A pena será aumentada de 2/3 se o crime é cometido por agente público. Aumento de pena por agente público é de 1/6 a 2/3. Não, de 1/6. Opa, até a questão queria me confundir, viu? De 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3 é aumento de pena se for para agente público. Se o sujeito passivo for uma criança ou adolescente, o agente responderá por crime específico no ECA? Errado. Ele vai responder no aumento de pena. Ele vai responder no aumento de pena por ter praticado contra um menor, criança ou adolescente. Ele não vai responder pelo crime previsto no ECA. Item D de delta está errado. Item E. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. Meu aluno, já expliquei isso. Isso aqui é das qualificadoras. Entra nas qualificadoras. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Item E de eco está certa. Professor, o item C e o item B, por que está errado? O item B está errado porque não é imprescritível. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não é imprescritível. Não é. Vamos para a questão 6. Nos termos da lei nº 9.455, que define os crimes de tortura, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a ter sofrimento físico ou mental,
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, sujeito-se a pena de... Isso aqui, meu aluno, eu já expliquei para vocês. A tortura, castigo. Tortura, castigo. Tortura, castigo, ela não vai ter uma pena de detenção. Logo, o item A está errado. Ela não vai ter outra pena de detenção, como traz o item C. Eu já disse. Item C está errado. Agora ficou dois itens. Professor, reclusão de 2 a 8 anos ou prestação de serviço à comunidade? Na lei de tortura não tem prestação de serviço à comunidade. Logo, o item B de bravo está correto. Viu, aluno? Viu como é fácil resolver uma questão dessa? Basta você analisar os itens com calma e já ir eliminando os itens que de cara estão errados. Vamos para o item para a questão 7. Quanto à lei número 9.455, é correto afirmar que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia? Deixa essa aqui de stand-by. O crime de tortura é punido com pena de detenção, meu aluno. Foi o que eu acabei de falar na questão anterior, que o crime de tortura não é punido com detenção. Logo, o item B de bravo está errado. Se o crime é cometido por agente público, a pena será reduzida de 1/3. Reduzida, não é aumentada não, meu aluno. Isso aqui não é aumento de pena, não. Está errada. Item D. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, a pena é acrescida de 1/3. Nos aumentos de pena não tem a figura do sequestro. Logo, o item D está inventando coisa. Logo, o item D de delta está errada. Sobrou para a gente o item A de alfa. Se o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Eu já expliquei isso aqui anteriormente. Questão 7 é o item A de alfa. Item A de alfa. Meu aluno, acredito que a lei de tortura finalizada em 37 minutos. Em 37 minutos. Teoria e questões. Em teoria e questões eu consegui finalizar a lei de tortura com vocês. Garanto a vocês que não tem para onde fugir. É isso aqui. É isso aqui que vai cair na prova dos senhores. Bons estudos. Rumo à aprovação, mantenha o foco e a constância. Mantenha o foco e a constância, porque é assim que se passa em concursos públicos. Vamos lá, rumo à aprovação, bons estudos e até a próxima aula.